Saudações positivas, galera da internet. Vamos para mais um dia aqui na nossa maratona. Muito conteúdo legal trazendo aqui para vocês. Sempre conteúdo que vai agregar o seu conhecimento, que vai agregar atitude no seu dia a dia, no seu profissionalismo. Minha saudação positiva para você que é responsável, que também está acompanhando toda essa maratona, todos os conteúdos, sempre trazendo aí ótimos comentários. Quero agradecer a sua participação, quero agradecer o seu comprometimento juntamente aqui conosco. Nós que estamos aqui todos os dias produzindo conteúdos para que vocês possam estar aí junto da gente nessa maratona que está sendo ficar em casa. Tem os seus pontos positivos, os seus pontos negativos, como tudo na nossa vida, porém, a certeza de que você está assistindo nossos vídeos, que está acompanhando as nossas lives, é fundamental para a gente que está desenvolvendo esse conteúdo ter esse retorno, né? Saber que você está agregando tudo isso na sua vida. O assunto que eu vou trazer hoje é interessante porque é um aparelho que a gente usa demais em casa, principalmente agora. A gente exige demais desse aparelhinho e às vezes também nós esquecemos ele ali do canto e a gente só quer que ele funcione. Então tem alguns cuidados que a gente precisa ter com os nossos roteadores wireless que justamente fazem com que o desempenho da sua internet Wi-Fi dentro de casa ou no ambiente de trabalho ganhe mais qualidade. Então, hoje eu vou trazer esse assunto para você. Nós vamos falar sobre os roteadores wireless, os cuidados e as manutenções que nós devemos realizar nesse dispositivo, tá certo? Então, vamos lá. Como sempre, qual que é o objetivo da nossa aula? O objetivo da nossa aula é apresentar as informações importantes sobre os cuidados que nós devemos ter com esse dispositivo e a manutenção correta. Então, como todo dispositivo, ele tem uma forma correta de manutenção, de posicionamento, algumas características específicas desse dispositivo, perdão, nós não podemos esquecer, tá? Então, vamos falar então do nosso índice. Como sempre, tudo muito bem estruturado, bem organizado, facilita a nossa vida, não é verdade? Então, aquela introdução, vamos entender o conceito do negócio, quais são os cuidados e manutenções que a gente tem que ter, e eu vou falar um pouquinho da configuração, que não é nada complicada, a configuração de uma boa rede Wi-Fi, quais são os cuidados. Como é que eu faço esse treinamento, né? Eu não posso ficar mexendo no aparelho, eu tenho medo de acontecer alguma coisa, desconfigurar, ou eu perder ali alguma informação importante e não conseguir retomar. Então eu vou ensinar vocês através do Packet Tracer, certo? Que é aquele softwarezinho que a gente já mexeu em rede, como ali dentro você vai ter a simulação de configuração, onde você vai passar por todas as fases com maior tranquilidade para que você possa configurar então um roteador wireless, tá certo? Vamos lá. O que é o wireless e qual a sua importância? Você sabe a resposta para essa pergunta? Falar simplesmente que o roteador wireless é o que nos permite conectar na internet é muito superficial. Por quê? Porque ele tem sim esta função desde que ele tenha conectado a ele um roteador de internet, que é o dispositivo na sua casa que recebe o sinal que vem da sua operadora. E hoje nós sabemos que existem várias operadoras de internet através de fibra e através de outras possibilidades como rádio e assim por diante. Então, além de conectar você na rede, ele também permite conectar os dispositivos internos, as máquinas internas, através do Wi-Fi, compartilhando arquivos, compartilhando pastas, compartilhando aplicativos. Então, não é somente a conexão
com a internet, que é a utilidade do sistema wireless. Tudo que permite uma conexão sem fio, através de um sinal, nós chamamos de wireless, tá certo? Mas vamos para a definição. Qual é a definição específica do wireless? É a transferência de informação entre dois ou mais pontos que não estão fisicamente conectados. E essa distância pode ser curta, que, por exemplo, o controle remoto da televisão, ou atingir milhões de quilômetros, como o sistema de comunicação de rádio do espaço. Então, perceba que o wireless ele vai além do conceito básico que nós temos, que é a definição somente de conectar a internet. Eu tenho aqui dois exemplos. O seu sistema de controle remoto de televisão é um meio de transmissão wireless. E diga-se de passagem aí já bem antiguinho, não é verdade? Porque o controle remoto já existe há um bom tempo. Então é um dos primeiros dispositivos que permitiu essa transmissão de informação. E o sistema de comunicação de rádio que nós temos aí através das naves espaciais e assim por diante. Tá ok? Fica então a definição de wireless, de uma maneira prática, de uma maneira simples. Quem é responsável por fazer essa transmissão é o dispositivo que nós chamamos de roteador. O termo roteador ele está associado, ele está ligado à definição de caminho. Então, num treinamento específico, num treinamento específico de redes, nós aprendemos que a comunicação entre um dispositivo e outro dispositivo, ela tem um protocolo. O protocolo de comunicação é a transmissão dos dados em pequenos pacotes, pequenas partes da informação que são transmitidas. Quem define o caminho, a rota, é o roteador. Ele quem sabe aonde está cada dispositivo através de um número IP de identificação, de localização do dispositivo na rede. Então, o roteador é o dispositivo que direciona, indica o caminho que essa informação vai percorrer, ou o fragmento dessa informação vai percorrer para chegar no seu destino final. Então existe o destino inicial, não, o ponto de partida, vamos falar assim, e no ponto de partida ele vai para um destino final. Nesse destino final, ele recebe todo esse pacote, né, os fragmentos do pacote e forma o arquivo como um todo. E quando se fala em arquivo, aqui eu falo de mensagem, eu falo de vídeo, eu falo de áudio, eu falo de arquivo, de aplicativo, qualquer tipo de informação transmitida. Então, esse é o conceito de roteador. Lógico que é muito mais profundo, eu estou aqui resumidamente trazendo para você alguns conceitos para que você não se sinta deslocado no assunto como um todo. Mas estudar redes é muito legal porque permite você trabalhar com a comunicação e a transmissão de dados de um ponto para outro, utilizando os diversos recursos tecnológicos que a gente tem. Então, o roteador Wi-Fi é um aparelho fundamental para fornecer acesso à internet aos dispositivos da sua casa. Por isso, o usuário precisa tomar alguns cuidados para não prejudicar a conexão ou o próprio equipamento. Posicionar a antena de uma maneira incorreta, por exemplo, pode atrapalhar a propagação do sinal. E aí você vai para a internet, você vai encontrar sempre aqueles malucos com as ideias mirabolantes, falando que você tem que colocar um tipo de papel laminado, que se você colocar ele quanto mais alto melhor, se você cruzar as antenas o sinal duplica, aí você vai encontrar um monte de vídeo passando diversas instruções. O que eu vou demonstrar para você aqui agora é o posicionamento e a configuração considerada
padrão. Sempre o desempenho ele vai estar relacionado à qualidade do produto que você está adquirindo. Novamente, vale lembrar, cuidado com a aquisição de componentes de informática, no sentido geral da coisa, tá? Que sejam muito barato, pois a qualidade desses produtos pode ser duvidosa e o risco de você causar um determinado acidente elétrico, como a gente já viu na live de ontem, falando sobre os riscos elétricos, a mesma coisa pode acontecer de também causar o dano no próprio aparelho ou nos aparelhos que estiverem conectados a este aparelho. Então a gente tem que levar sempre em consideração o cuidado na hora de adquirir qualquer tipo de produto. Verifique a procedência, nem sempre tudo aquilo que é o mais barato é o melhor, tem que haver um equilíbrio, o preço deve ser justo, o valor agregado tem que ser coerente, tá certo? Vamos então dar sequência. Outra atitude que deve dificultar o acesso à rede é deixar o roteador em lugar errado, como no chão ou próximo de uma parede. Quando se trata de sinal de Wi-Fi, é importante a gente ressaltar que a antena ela emite o sinal de uma forma assim. Imagina a antena, vou pegar aqui uma caneta para simbolizar a antena. Então, esta antena ela está emitindo sinal em todo o seu contorno. Então, a intensidade desse sinal vai estar relacionada ao posicionamento. Se eu tenho uma barreira entre a emissão do sinal e o dispositivo que vai receber, o sinal ele tenta encontrar um outro caminho para chegar até o seu destino. Porém, o que acontece? Neste caminho você tem perca da qualidade do sinal. Então, se você deixa o roteador muito embaixo, ele tenta emitir o sinal para cima, geralmente porque é o posicionamento das antenas. Se você deixa ele próximo à sua televisão, ou se você deixa ele muito no cantinho, a probabilidade de você ter perca de sinal é muito grande. Então, se você deixa o roteador lá na sala e ele está lá no cantinho, né, geralmente escondido lá, porque ninguém quer que ele apareça, ou porque você comprou um modelo que você acha que é feio, ou porque as antenas aqui, nossa, esse negócio é esquisito. Você deixa ele lá escondidinho. O que vai acontecer para quem estiver lá num determinado quarto, numa determinada distância? O sinal não vai conseguir chegar até aquele ponto. Ou se chegar a uma grande perca de qualidade de sinal. O que vai então propiciar a falha na comunicação. A internet vai ficar lenta, o dispositivo fica lento, e aí começa aquele estresse, né? Aquela falta de equilíbrio emocional que acontece. Por falar em falta de equilíbrio emocional, assista todos os vídeos da Jéssica e da Juliana, que fala muito sobre o comportamento, a forma de lidar com o nosso dia a dia, no trabalho, em casa. Tá sensacional. Acompanha lá que você vai ter muita coisa útil para agregar nesses nossos comportamentos que a gente tem sem perceber. Do nada você já está ali perdendo o equilíbrio emocional e aí causando um problema, um estresse muito maior. Também não esquece de assistir todo o conteúdo que o King está trazendo sobre o inglês. O Hernandes trazendo conteúdos profissionalizantes com os recursos da Microsoft, pacote Office. O Jonas que está trazendo muito conteúdo legal de games, objetos 3D, personagens. Está sensacional todo esse conteúdo que a gente tem. E é lógico, né? Continua acompanhando aqui com o Anderson o conteúdo de hardware, robótica e inteligência artificial. Bom, vamos dar sequência então. Agora eu quero relacionar para você quais são os cuidados que a gente deve ter com relação à manutenção. Então, muita gente reclama do sinal de internet sem ao menos prestar atenção que ela deixa
o roteador em qualquer lugar. Que é como eu acabei de falar agora, esse é o principal problema que a gente tem. O posicionamento, o local onde o equipamento está instalado, ele afeta diretamente no seu desempenho. Então a primeira coisa que você deve analisar é onde está o roteador posicionado dentro da sua casa ou no seu trabalho. Colocar ele no chão, perto de uma parede, perto de outros dispositivos que têm emissão de frequência sem fio. Ah, então você falou do controle remoto, ele emite sinal, então deixar muito perto de uma televisão é complicado, deixar perto de micro-ondas, então pega um exemplo do apartamento. O apartamento a gente sabe que tem que, sabe, ajeitar bem as coisas, porque senão fica tudo muito apertado ali, já é tudo muito apertado, e o posicionamento das coisas tem que ser muito bem estratégico. Aí você deixa o roteador é, perto da cozinha, bem perto do micro-ondas. Toda vez que liga o micro-ondas, vai emitir um sinal e vai fazer com que o Wi-Fi caia. E aí você já fica desesperado. Telefone sem fio. Então, novamente, pega o telefone sem fio, começa a chiar, pode dar problemas que prejudicam aí a, a emissão e recepção do sinal. O ideal é sempre manter o roteador em um local alto e livre de qualquer tipo de barreira, como exemplo que eu acabei de falar da emissão do sinal, para que a internet seja então distribuída de uma forma bem uniforme, de cima para baixo. Então, não permitindo que o sinal seja de baixo para cima, mas que ele vá de cima para baixo. O sinal bate, geralmente no teto, que é a barreira, ele bate no teto e aí ele vem para os dispositivos da área como um todo. Então, esse é o primeiro cuidado que a gente tem que ter com relação a esse dispositivo. Segunda coisa, deixar de alterar a senha padrão. Olha, parece que não, mas a posição das antenas do roteador, ela influencia na propagação do sinal do Wi-Fi, como eu já falei para vocês. Outro detalhe importantíssimo quando ela emite o sinal e você não tem uma senha constantemente atualizada, é que o seu sinal vai passar para fora do ambiente. Então você não vai ficar com as janelas fechadas o dia inteiro. Então você vai ter o sinal que vai sair e o vizinho vai ver que tem uma rede disponível ali. Existem diversos aplicativos, você fazendo uma pesquisa aí na internet, diversos aplicativos que vão fazer com que você, não trocando a senha, você perca aí no caso a confiabilidade que a gente chama. Então, a senha, na verdade, eu quero até pedir desculpas que eu estou falando da senha e o slide que está aparecendo é outro, tá? Eu já vou corrigir aqui o posicionamento das coisas. Deixar de alterar a senha padrão é a senha que você tem no seu roteador, a senha que você tem no seu dispositivo, aonde você deixar uma senha e ali aquela senha fica eterna, ou seja, a pessoa que pegar o seu sinal, roubar o seu sinal, furtar o seu sinal, fica fácil para ela porque é uma falta de cuidado, tá? Já o slide que está aparecendo aqui para gente, que é deixar as antenas em qualquer posição, é você deixar elas cruzadas, você deixar elas fechadas. O ideal é deixar as antenas retas para cima, com o sinal sempre indo para a horizontal, tá? Normalmente os receptores, que são os notebooks, o celular, a Smart TV, eles ficam no mesmo plano de roteador. Então, a captação do sinal, que é o mesmo plano, eles têm dentro deles o dispositivo também colocado de forma que você tenha a emissão e a recepção com qualidade. Então, o posicionamento do roteador vai de acordo com o posicionamento do dispositivo. Então, se ele está no teto, por exemplo, né, que é o posicionamento mais correto, ele vai estar alinhado, as antenas vão estar alinhadas. Novamente, eu vou pegar a caneta aqui para fazer a antena. Então,
A minha mão é o roteador, então se ele está em pé, a antena, né? Então ele está aqui, a antena está aqui. Se eu coloco ele no teto, né? Eu vou virar ele para baixo de ponta cabeça e eu vou deixar a antena na horizontal, dessa forma, para que ela possa ter o teto e aí a emissão daqui para baixo do sinal, tá bom? Então, deixar as antenas em qualquer posição é prejudicial, porque elas são omnidirecionais, elas têm o direcionamento do sinal de acordo com tudo que ela tem de direção. Então, ela omnidirecional, ela emite em toda a sua circunferência total, tá? Elas espalham uniformemente em todos os sentidos do sinal. Então, se ela tem uma barreira aqui em cima, ela vai direcionar só aqui para a parte de baixo. E como eu falei, né? Agora sim, especificamente falando, deixar de alterar a senha padrão. Então, você compra um roteador, normalmente o primeiro passo que você faz é tentar conectar ele na rede Wi-Fi. E esquece de colocar senha ou de mudar a senha padrão de fábrica que vem. Quando você acessa o roteador, geralmente é admin. E aí o que acontece é que a pessoa que for tentar roubar seu sinal, a primeira senha que ela vai tentar usar é essa. Sabendo que você pode ser uma pessoa leiga, você comprou o roteador, procurou na internet e quer usar, que é o que acontece muito, ela vai abusar dessa falha e aí vai ter o acesso à sua rede. Bom, deixar de atualizar o software do roteador. Todo dispositivo ele tem o seu software básico, o seu sistema operacional, tá? Um levantamento feito por uma das empresas que cuidam de segurança, uma empresa Avast, ela afirmou no ano de 2018, numa pesquisa, que 72% dos brasileiros nunca atualizam o software do roteador. E ele tem formas de atualização. Você acessa ele através do número IP e você faz a atualização pelo próprio site do fabricante. Manter o sistema desatualizado deixa o aparelho ainda mais vulnerável em relação à segurança que a gente deve ter. O risco da gente sofrer um ataque cibernético é muito maior. Por exemplo, um malware chamado VPN Filter infectou mais de 700 mil dispositivos só no último mês de julho de 2019. Então, sem o update, sem a atualização de correção do software do roteador, as ameaças ficam livres e elas exploram todo tipo de brecha que você tem de segurança na sua rede. Não é só acessar o seu dispositivo Wi-Fi para utilizar a internet. São hackers que infectam e interceptam o seu dispositivo para roubar senhas de aplicativos, arquivos que você possa ter no seu dispositivo, todo tipo de informação. Então, tem que verificar o modelo do seu aparelho, certo? Atrás dele, daqui a pouco tem uma imagem que vai mostrar o aparelho e existem as especificações, as identificações. E através dessas identificações você acessa o site do fabricante e pelo site do fabricante conectado ao roteador você consegue fazer a atualização. Lembrando sempre, caso você tenha dúvida ou não confie, chame um técnico. Olha o papel importante da profissão do técnico aqui, hein? Ele não é só para montar computador, desmontar computador. Olha o quanto de coisas nesses dias, nessa maratona que a gente está fazendo, eu estou trazendo para vocês. São conteúdos profissionais mesmo, profissionalizantes. É uma profissão para você adquirir uma renda e com a própria profissão pagar os cursos que você venha a fazer. Se você já está fazendo curso, pegue esse conteúdo, converse com o seu instrutor. Olha, o instrutor Anderson lá, eu vi no vídeo dele que tem como fazer a atualização do roteador. Tem como a gente fazer aqui na aula, está programado para quando. Então, informe-se, né? Busque as informações. A informação é fundamental para a evolução. Bom, depois, outro detalhe importante, trocar o roteador só porque o sinal do Wi-Fi parece ruim.
Então, geralmente, a primeira desconfiança quando a gente vê que o sinal da internet é ruim, é pensar que a culpa é do roteador. Ah, esse roteador já comprei há uns 2 anos. Então, para alguns tipos de usuários, a única forma de resolver o problema da lentidão na internet é trocar o aparelho. Isso sem verificar se o verdadeiro problema é o aparelho. Então, não é sair trocando porque o sinal ficou lento. O que pode estar acontecendo em alguns casos é a dificuldade de propagação do sinal, tá? Que está de acordo com o espaço e a posição. Lembra que sempre eu estou voltando na questão do espaço e no posicionamento, porque esse é o grande problema da falha de sinal ou da internet ruim que a gente possa achar. Se for um local muito aberto, muito amplo, com andares superiores, o ideal é você testar um repetidor de Wi-Fi. É um outro dispositivo que você encontra também, não é caro. Esse repetidor você conecta ele na energia, ele recebe o sinal do Wi-Fi e ele repete. Então ele replica. Ou o dispositivo que é o Access Point. O Access Point é um mini roteador que recebe o sinal e redistribui. Então existem aí essas duas opções. O próprio roteador Wi-Fi eu posso usar como um access point, tá? Existe configuração para isso. São dispositivos que aumentam o alcance da internet para levar nas partes onde você não tenha tanta eficiência. Então, se está falhando o sinal, primeiramente, posicionamento. Mesmo com posicionamento, você tem várias barreiras, portas de vidro, paredes. Pense na utilização ou do access point, que é o roteador configurado para acesso a um ponto, ou um repetidor de sinal, que é um dispositivo que você compra. Tem vários modelos, uns que são conectados direto na tomada, outros que são de teto. Você vai encontrar diversas opções aí na internet para comprar, ou nas lojas, né? Na loja de sua preferência, claro, sem dúvida alguma. Deixar de habilitar o firewall do roteador. O firewall ele cria uma barreira de proteção na conexão Wi-Fi, tá? O que acontece? Quando os hackers tentam atacar, ou os malwares, que são as pessoas que tentam buscar as informações pessoais, o firewall é uma barreira de proteção. Em, perdão, em redes, nós temos portas de comunicação. Essas portas de comunicação são números, ok? Que identificam, por exemplo, 443 é uma porta HTTPS, que é uma porta de segurança de transmissão de dados, porta 8080, e assim vai. Você vai estudando ali, se aprofundando no assunto de redes, você vai ver que essas portas de comunicação é que dão acesso aos pacotes de transmissão. Então, um e-mail que você envia, ele vai para uma porta de comunicação. Quando você acessa a internet, uma página, ela vem por uma porta de comunicação. E o firewall, ele protege certas portas de comunicação que você não teve acesso ou não sabe que ela está aberta, permitindo que acessem o seu dispositivo. Então, não ativar o firewall pode vir que vem geralmente, alguns firewalls vêm desativados de fábrica, é um grande erro. Então, você deve conferir um passo a passo de como fazer essa ativação do firewall, lendo o manual do seu dispositivo, do seu roteador. Se você não tiver mais o manual, se não tiver essas informações, pega o modelo, acessa o site do fabricante, geralmente é D-Link, TP-Link, que são os mais comercializados. Acesse o site dessas empresas através do modelo do seu aparelho e no próprio site você vai ter as instruções de como fazer essa ativação de firewall e até a própria atualização, como eu falei para vocês, tá? Bom, depois, deixar de bloquear pessoas conectadas à rede. Dentro do roteador, além do número IP, cada dispositivo tem um número chamado MAC.
O número MAC, M-A-C, é um número de identificação do hardware que está acessando. Então, quando nós fazemos um, um, um levantamento, quando você ouve assim na televisão, olha, estão fazendo o rastreamento das informações, pegaram o computador para fazer uma perícia, pegaram o celular para fazer uma perícia. A perícia que eu estou dizendo aqui, que é a profissão de perito, ele é quem vai, através dessas numerações, dessas identificações, rastrear, buscar o caminho que a informação percorreu. Então, todo dispositivo ele tem um número MAC, um celular, uma Smart TV, um notebook, um desktop, na placa de rede, seja ela Wi-Fi ou placa de rede cabeada, esse número MAC identifica na rede esse dispositivo. Então, o nosso roteador ele vai pegar esses números MAC e vai armazenar numa parte dentro do software dele, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então, eu consigo localizar todo tipo de dispositivo que está conectado na minha rede. Então, a pessoa, sem você vê que a sua rede está ficando lenta ou a taxa de dados está sendo muito alta, opa, peraí. Então, aqui em casa nós somos em dois. Está aparecendo 4 dispositivos conectados na rede, você verificou lá na listagem, você consegue fazer o bloqueio através do número MAC que está registrado dentro do seu roteador, tá? Então, o ideal é sempre garantir que o dispositivo suspeito nunca mais use esse tipo de conexão. Como é que eu faço isso? Bloqueando, colocando ele numa lista de números MAC ou numeração IP que é dentro da sua rede restrita, tá? Existe esse recurso aí. Outro detalhe, deixar sempre ligado com medo de perder as configurações. Então, o roteador ele não precisa estar sempre ligado na tomada para guardar informações de login e senha. Ele tem uma memória interna que ele armazena, tá? Atualmente, então, os nossos roteadores que estão disponíveis no mercado, eles contam com uma memória interna que ativa a última configuração que foi efetuada. Se você vai viajar, se você vai ficar um tempo muito longo fora do ambiente do escritório ou da casa, o dispositivo da tomada aumenta a conservação, né? Tirar o dispositivo da tomada aumenta a conservação e evita que ele sofra algum dano por conta de picos de energia. Os picos de energia o que acontece? Quando nós temos um estabilizador de voltagem, que é um outro equipamento que você pode pesquisar bastante aí sobre o assunto, o estabilizador de voltagem ele pega a corrente alternada, que a gente já estudou um pouquinho na eletroeletrônica, e tenta converter ele para a corrente contínua, estabilizando-a, tentando diminuir o pico de energia. Então, se o padrão é 127, pode vir 130 ou pode vir muito baixo 108 e ele dá um estalo, né? Ele faz um tec. Esse tec é a descarga a mais que veio na rede. Essa descarga a mais a gente já conversou também, que a eletricidade nos picos de energia pode danificar os equipamentos. Então, se o seu roteador está ligado na sua rede, e ontem eu falei sobre o aterramento. Se a sua casa não tem o aterramento, verifique também se os picos de energia não estão interferindo no seu dispositivo. Você conecta, dali a um pouco tempo ele queima. Não só o roteador, mas outros componentes na sua casa que vão utilizar da rede elétrica, tá? Então, a minha recomendação aqui, quando se fala em deixar sempre ligado com medo de perder as configurações, vai ficar um bom tempo sem utilizar o roteador, vai sair para uma viagem ou não vai utilizar o escritório por vários dias, tira ele da tomada ou desliga ele, né? O ideal é tirar da tomada, né? Quer ter economia de energia e não quer ter problemas de queima, a única recomendação segura é tirar o dispositivo da conexão da tomada, tirar da rede elétrica, tá? Essa é a chave do negócio. Bom, seguindo então, deixar de configurar o QoS em dispositivos que já tenham a função. QoS é o Quality of Service, tá? É uma denominação em inglês,
É uma tecnologia que está presente nos roteadores para garantir que o usuário tenha um maior controle sobre a sua rede Wi-Fi. Essa ferramenta ela permite determinar quais dispositivos e serviços têm maior prioridade na sua conexão. Se você tem um roteador com essa função, que QoS, ela vem descrita, tá, no roteador, tem um botãozinho até para acionar. É importante você configurar ela para que você aproveite o máximo dos recursos que demandam um maior volume de conexão, como reprodução de vídeos, principalmente agora que você está assistindo mais vídeos em stream, lives, jogos online. Então verifica se o seu roteador tem essa função QoS, Quality of Service. Se informa mais um pouquinho sobre isso, aprofunda suas pesquisas sobre esse recurso que permite que você determine quais os dispositivos da sua rede vão ter prioridade, ok? Bom, deixar acumular poeira. Eu já falei da poeira lá no começo, quando eu estava falando de manutenção preventiva e corretiva. Isso relacionado a um PC, relacionado a um desktop, mas como qualquer outro aparelho eletrônico, o roteador ele também precisa passar por uma rotina de limpeza periódica. Deixar acumular sujeira ou poeira pode ser um dos pontos principais que vão ajudar a diminuir a vida útil desse dispositivo, porque a poeira ela é condutora de eletricidade. Então ela vai criar uma barreira impedindo a propagação do sinal ou impedindo até ao próprio dispositivo de funcionar adequadamente. Então, se você deixa ele no cantinho, nunca passa um pano para fazer uma limpeza, ou nunca joga um jato de ar dentro dele para sair a poeira. Então, existem esses cuidados de manutenção que a gente deve fazer para que a limpeza, a higienização dos dispositivos seja efetiva, tá? Sem contar também a organização. Verifique as luzes do roteador. Então, todo roteador ele tem os LEDs, que são LEDs de identificação, que sempre acende em um padrão determinado pelo fabricante, tá? Então, ele vai, através desses LEDs, mostrar as informações de atividade de conexão local que a gente tem, mostrando o tráfego da internet. Então, verifica se essas luzes estão piscando de uma forma diferente da maneira que você está acostumado. Se alguma luz estiver apagada, quando na verdade deveria estar acesa, você consegue fazer a identificação através do manual ou através da pesquisa pelo site, o que essa luz indica. Tá? Esse tipo de comportamento não é padrão. Você pode ter uma boa maneira de começar a diagnosticar qualquer tipo de problema observando as luzes do roteador. Quando você faz uma ligação, né, um atendimento via telefone, a gente sempre pergunta, olha, como é que estão as luzes do roteador? Qual luz acendeu primeiro? Tá, acendeu a luz que tem o desenho tal. Então elas são identificadas por termos comuns, às vezes embaixo da luzinha, né, do LED, vem o nome WLAN, wireless, internet, online, dependendo do modelo do aparelho que você tem. Então, consultando perdão, consultando o manual de instruções ou o próprio site, você consegue ter essa identificação correta aí para poder informar para o técnico ou você mesmo fazer o diagnóstico do que está acontecendo. Verificar o cabeamento. O cabeamento também é importante. Por mais chato que seja ouvir isso de um atendente de suporte, reiniciar o roteador várias vezes, perdão, o cabeamento ele vai ser um ponto fundamental. Por quê? Porque até chegar o sinal de internet para ele repetir ou ele distribuir, ele vai ter que usar um cabo de rede que está ligado ao roteador de internet, aquele que vem da sua operadora, que vai conectar nele. Ah, mas Anderson, o meu roteador de internet da minha operadora já tem o recurso de Wi-Fi. Beleza, se ele já tem o recurso de Wi-Fi, mas você há de concordar comigo que você vai ter aquele problema de posicionamento.
Porque o que que acontece? E eu digo por acompanhar, por experiência própria. Você vai nas casas das pessoas que informam que tem esse dispositivo já com a internet e elas colocam ele numa estante, num rack, aonde tem uma parte de cima e uma parte de baixo e ele está aqui no meio. Geralmente ele não tem uma antena externa, mas ele tem um sinal de Wi-Fi ali disponível. O que que acontece? Toda a qualidade do envio de sinal foi jogado fora. Então, aí você compra um roteador Wi-Fi de antena normal, um wireless normal, faz o cabeamento, conecta o cabo, daqui a pouco eu vou mostrar o vídeo para você, com uma melhor qualidade, no aproveitamento do sinal. Então, o cabeamento também de um determinado tempo, a gente tem que inverter a posição dos cabos. Muitos casos em que as pessoas não conseguiam fazer acesso ao roteador ou à internet, ele estava ligado, estava funcionando, as luzes estavam tudo acesa, estava feita toda a manutenção padrão. Era um fluxo de corrente contínua que se criou no cabo. Então precisava fazer a inversão. Tirava a ponta de um e invertia para o outro. Só virar o cabo já fazia tudo funcionar. Então, organizar o cabo de forma correta, não passar o cabeamento junto com rede elétrica, cabo de dados e rede elétrica não combina. Então, nós vamos ter assuntos aí futuramente falando sobre os tipos de cabeamento que nós temos para transmissão de dados. Então, verificar o cabeamento, a posição, o tipo de cabo que você está usando, se é de boa qualidade, se é de uma qualidade mais inferior, interfere também na emissão de dados entre o seu roteador da operadora e o roteador que vai distribuir o Wi-Fi dentro do ambiente, tá? O superaquecimento. Então, equipamento eletrônico, eles têm passagem de corrente elétrica constante. Então, o superaquecimento causa danos irreversíveis a qualquer tipo de dispositivo, tá? Então, quando você perceber que ele está muito tempo ligado e ele superaquece, isso acontece com vários dispositivos, aqui não funciona essa regrinha só para o roteador. O que você faz? Desliga ele da energia por um tempo, espera ele esfriar e depois você volta a ligar ele e veja se ele funciona de forma adequada, tá? Os fabricantes, eles recomendam que o roteador seja instalado em um local bem arejado, para que você não tenha a obstrução dos orifícios de ventilação. Lembra da poeira que eu falei agora há pouco? Se você não faz uma limpeza constante, aqueles furinhos, né, os buraquinhos de ventilação, eles vão se enchendo de poeira ali que vai acumulando e não permite que o ar passe para dentro do dispositivo, porque ele não tem um sistema de ventoinha, de ventilação interna, o que vai fazer então com que ele venha a superaquecer. Aqueceu, ele trava. Calor gera eletricidade. Lembra que a gente já comentou um pouquinho sobre isso também. Então ele cria uma barreira de transmissão. Caso o roteador continue sem funcionar, há uma grande chance do seu roteador ter queimado por causa do superaquecimento. Ele até vai acender as luzes e tal, mas algum componente na placa pode ter sido afetado. Então tem que observar sobre o superaquecimento. Sempre quando for fazer a limpeza, ver se ele está numa temperatura legal ou se ele não está superaquecendo. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui no modelo de roteador wireless. Eu separei aqui para você um modelinho, ó, mais que você vai encontrar por aí, ó. Tem D-Link, tem TP-Link. São as duas marcas mais conhecidas no mercado, com um valor bem acessível e com uma qualidade razoável para o ambiente geralmente doméstico, tá? Então você vai usar na sua casa, para escritórios, para ambiente corporativo, existem os modelos mais sofisticados, que o valor aí com certeza também vai ser maior. Quando a gente faz a conexão física, o que é a conexão física? É aquela parte do cabeamento que eu estava falando aqui para você. Então eu tenho aqui, ó, o número 1 é o meu conector de energia, é o que vai ligado na tomada e o que vai levar energia para dentro do dispositivo. O número 2
que é o conector amarelinho ali, geralmente a minha porta WAN, que é a de internet, ou seja, através desse cabo que está ligado ao seu roteador da operadora, aquele que vem para trazer a internet até a sua casa, você liga no cabo de rede aqui nessa porta. Sempre ela tem uma cor diferenciada, ou é amarela, ou é branca, ou é azul. Ela tem uma diferença de cor das outras portas. E na parte de baixo, você observando, vai estar escrito WAN Internet, para você localizar de uma maneira bem mais fácil. E depois nós temos as outras portas, geralmente 4 portas, 5 portas, dependendo do modelo, para você conectar através de cabo. Então eu posso ter um computador que eu tenha utilizado o cabo para ligar ele na internet através desse meu roteador. Ou um notebook, caso você também prefira, ao invés da wireless, fazer o acesso através da rede por cabo. Então aqui é um modelinho bem simples, bem básico, para que você se oriente aí na localização das informações de cabeamento propriamente dita do dispositivo, tá bom? Vamos fazer então uma configuração através do simulador. Lembra que eu vou pedir licença para tirar aqui os slides e eu vou chamar aqui o software que a gente já conhece, que é o Packet Tracer, né? Lembra do Packet Tracer? Olha ele aqui. Packet Tracer a gente já fez uma atividade com ele. O que eu quero mostrar aqui no Packet Tracer primeiramente que a gente vai pegar aqui um dispositivo de wireless, tá? Vou pegar esse modelinho aqui, ó, WRT300N. Eu vou colocar ele aqui. E eu vou colocar aqui um switch. Vou pegar aqui o modelinho 295024, que eu vou fazer também a conexão através de cabo. Então eu vou ter o wireless e eu vou ter o cabo. Quando eu dou um clique em cima do dispositivo, olha lá, ele vai mostrar para mim o modelinho que eu estou usando. Então ele é um modelinho de 2 antenas. Nessa versão atual, você pode fazer a troca das imagens através da internet, tá? Não é o assunto que a gente vai tratar agora, mas é possível fazer esse procedimento. Eu vou colocar aqui nos meus dispositivos, vou pegar aqui então um laptop, vou pegar um PC e vou colocar um outro PC aqui do lado, tá? E por enquanto vai ser isso. Esse PC eu vou conectar via cabo e esses dois dispositivos aqui eu vou fazer a conexão via Wi-Fi, tá? Então, o que eu tenho que fazer agora? Primeiramente, perceba que os dispositivos, ó, quando eu clico em cima do dispositivo, vou abrir um pouquinho a tela aqui do lado, e aqui eu consigo ver o dispositivo. Ó, vou dar um zoom in aqui, e aqui eu observo que nesse modelo de notebook, eu não tenho a placa de wireless, tá? Ele está com a placa de rede padrão. Então eu vou trocar essa placa. Como é que eu faço isso? Desligo o dispositivo, desligo o notebook, pego essa placa de rede que está aqui cabeada, trago ela para fora, ficou ali vazio. A placa de rede Wi-Fi, wireless, está aqui embaixo, eu trago ela para dentro. Pronto. Vou ligar o dispositivo e vou fechar essa telinha de configuração. Olha lá, já apareceu o símbolo de conexão. A mesma coisa eu vou fazer aqui com esse dispositivo. Ó. Vou clicar em cima dele, do PC. Aqui embaixo, olha, vai estar aparecendo a conexão de rede cabeada. Olha ela aqui embaixo. Se eu tentar fazer a troca do dispositivo, olha, ele não consegue. Por que ele não consegue? Porque a máquina está ligada. Então vou desligá-la. Vou remover o cabeamento e vou trazer aqui o conector. Conector não, desculpa, a plaquinha de rede Wi-Fi. Vou ligar
o dispositivo, pronto, tá emitindo o sinal. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o cabeamento. Quando eu tenho o roteador para um switch, nós utilizamos um tipo de cabo que é chamado cabo crossover. Fazendo um estudo aí de cabeamento de rede, que é um dos assuntos que a gente trata bastante, existe o cabo crossover, ele tem as suas duas pontas diferenciadas. O cabo convencional ele tem o mesmo padrão, por exemplo, 568A, 568A nas duas pontas. O crossover ele tem 568A numa ponta e 568B na outra ponta, justamente para fazer a comunicação entre esses dois dispositivos. Então eu vou ligar aqui no Fast Internet 1, no meu wireless aqui no Ethernet 1, certo? Porque o internet é o que vai ligar na internet. Eu não estou fazendo essa conexão aqui, eu estou fazendo a conexão de dados convencional. Bom, aí do meu switch para o meu PC, eu vou fazer a conexão padrão que a gente já tem, né? A partir da porta 2 e vou conectar aqui na Ethernet. Então, a minha redinha aqui está funcionando, só que eu tenho que configurar o dispositivo. Para configurar o dispositivo aqui pelo meu roteador, o que eu faço? Eu dou um clique nele e eu venho aqui ó, em GUI. O GUI é a minha interface gráfica. E aqui eu tenho as configurações convencionais, o que todo roteador vai ter. Primeiramente é o tipo de conexão com a internet. Geralmente é o DHCP, é o padrão automático de configuração. Então você só muda a partir do momento que a sua operadora de fornecimento de internet falar para você, olha, você vai usar uma conexão tipo PPP-oE, Static OP, mas geralmente é o DHCP, na grande maioria. Então essa parte aqui a gente não muda. Aqui embaixo eu tenho o número de identificação, o IP desse dispositivo, que é 192.168.0.1, que é o número que você digita no navegador para ter acesso através do navegador a essa página que a gente tem aqui, tá? Essas são as configurações principais. Ele vai ser um DHCP. O que é o DHCP? Ele vai fornecer numerações de IP para os dispositivos que estiverem conectados a partir do número que eu coloque aqui dentro. Então, por padrão, ele fala que vai ser do número 100 em diante. Então, 101, 102, 103, até a quantidade máxima de dispositivos que eu tenho aqui. Aqui ele está falando que ele tem 50. Eu vou colocar aqui, como é um dispositivo roteador de Wi-Fi, eu vou colocar no máximo 10 usuários aqui. 10 dispositivos vão poder estar conectados. Feito isso, a gente tem que sempre salvar essas alterações que a gente executa. Ele não dá mensagem nenhuma. Alguns roteadores aparecem uma caixinha no meio da tela. Aqui no simulador nós não temos. Em wireless, eu tenho que mostrar aqui para ele qual é o nome, o SSID, como é que eu localizo essa rede Wi-Fi. Eu vou colocar aqui Professor Anderson, tá bom? Marquei aqui, ó, Professor Anderson vai ser o nome da minha rede. O modo de configuração de rede, atualmente a gente sempre deixa no Mixed, que aceita todo tipo de sinal das redes disponíveis, tá? Fazendo um estudo mais profundo, você vai ver que cada banda aqui tem uma emissão diferente de sinal. O Mixed ele vai aderir ao padrão geral, ou seja, todos os tipos de banda de transmissão. Eu vou vir aqui embaixo agora, ó, em wire, perdão, não esquece de salvar. Fez a alteração no nome da rede. Quando eu fiz a alteração no nome da rede, olha o que aconteceu aqui atrás, ó. Já perdeu a comunicação, porque ele sabe que não está mais no default, não está mais no padrão. Então agora eu vou vir aqui, ó, Wireless Security. No Wireless Security eu vou colocar uma rede. Então vou pegar aqui, ó, WPA2 Personal, que é que permite símbolos, números, né, caracteres numéricos e alfanuméricos.
WPA2. Eu vou escrever aqui, ó, tudo em caixa alta para ficar fácil. Cruz 1, 2, 3, 4. Então o nome da minha rede ficou Professor Anderson e a senha, olha lá, Cruz 1, 2, 3, 4. Vou salvar essas configurações que estão aqui. Na parte aqui de administration, gerenciamento administrativo, aqui você encontra ó, Router Access. Aqui você faz a alteração da senha de acesso ao roteador, que geralmente é aquele admin. Então aqui você coloca, lógico que tem que ser uma senha que você vai lembrar, não vai colocar também a mesma senha de acesso à internet que a gente acabou de colocar. Então tem que pensar numa senha que seja fácil para você lembrar e também diferente da que já está cadastrada, tá bom? Aqui ele não vai exibir, mas é o admin. Então coloca aqui uma outra senha, coloca aqui embaixo outra senha, salva, ele faz as modificações, tá? Vamos tentar fazer então com que o dispositivo entre nessa rede, então, eu já fiz então as configurações que eu precisava aqui. Anderson, tem outras opções aqui? Sim, tudo que você for buscando de estudo, de material de estudo, olha as portas de comunicação aqui que eu falei para vocês agora há pouco, que são as portas que você pode deixar disponível ou bloquear, tá? Então tem todos esses recursos no estudo mais aprofundado. Logicamente o que eu estou trazendo aqui para vocês é um conteúdo informativo nessa maratona para você saber que existem esses recursos e que, lógico, depois você precisa aprofundar os assuntos aí no seu contexto total, tá? Vou fechar aqui a tela de interface. Lembrando que aqui em cima ó, eu tenho o Physical, que é a visualização do dispositivo, né? Que eu já mostrei para vocês, tá? O Config, que é as configurações através de opções de clique, tá vendo? Olha lá, cliquei aqui em Wireless. Qual que é o nome? Professor Anderson. Qual que é o PAS, né? A configuração aqui de senha para acessar. WPA2, Cruz 1, 2, 3, 4. Poderia ter feito por aqui? Poderia, mas eu quis mostrar para você a interface de usuário para fazer a conexão. Bom, aqui o cabeamento tá beleza, tá tudo verdinho, tá funcionando, tá sossegado. Vamos fazer então o laptop conectar na rede? Então eu vou clicar no laptop, vou clicar em configuração ou aqui no desktop. Ó, no desktop também posso fazer o acesso, mas eu posso fazer aqui pela configuração wireless. Na configuração wireless, olha ele pedindo aqui o SSID. O SSID é Professor Anderson. E qual que é a senha? A senha ela é WPA2 e é Cruz 1, 2, 3, 4. Certo? Fiz aí então a alteração. Coloquei o nome, tá certinho. Aqui embaixo tá certinho. Tudo bem? Vou aqui agora no desktop, pegar aqui, olha lá, DHCP. Ele está buscando a configuração através da interface. Vou fechar, olha o sinal já sendo transmitido, porque agora eu entrei na rede. Agora eu estou dentro da minha rede. E o meu PC eu vou fazer a mesma coisa. Tá? Posso vir através do desktop, né? Tem aqui as opções, olha lá, de interface dele também, que é um outro assunto que a gente pode voltar fazendo o acesso do seu dispositivo para configurar o roteador. Ali eu fiz a configuração direta, né? Ele está como DHCP através da interface wireless, mas eu tenho que configurar aqui o acesso. Então, o SSID, que é Professor Anderson, a senha WPA2 vai ser Cruz 1, 2, 3, 4. Quando eu fechar ele está também como DHCP para buscar e aí ele faz a conexão.
O legal é que a gente tem também aqui nos dispositivos, ó, tem um dispositivo Smart, que é o mesmo processo, olha lá, é um telefoninho, é um smartphone, que você também faz as configurações, né? Você tem aqui ó, o ambiente de tela dele, desktop sempre está relacionado ao ambiente de tela do dispositivo, e você pode fazer as devidas configurações. Se eu virar aqui no config, o wireless, vou colocar ele na minha rede também, ó. Professor Anderson WPA2. Qual que é a senha? Cruz 1, 2, 3, 4. Fiz aqui então a conexão. Fecho. Olha lá o meu dispositivo smartphone também na minha rede. Certo? E aqui o meu computadorzinho já deve estar configurado como DHCP, ó, DHCP para ele pegar IP. E aí está feita a minha configuração padrão básica de um roteador wireless, certo? Esse então é o conteúdo que eu queria trazer para vocês hoje sobre as formas de você fazer a sua manutenção, tá, no dispositivo, que foi o processo de configuração do nosso simulador. Conclusão: posicionamento, limpeza, atualização do software do seu dispositivo, tudo isso contribui para um bom funcionamento e um ótimo desempenho da sua rede. Leve em consideração tudo isso que a gente falou aqui hoje. Sempre que possível, reveja depois. Essa nossa live vai estar disponível para que você acesse. Compartilhe essas informações. Volte a ver os vídeos, caso você tenha dúvida, você já sabe, não é? Escreve ali nos comentários, que assim que possível a gente faz as respostas disponíveis ali para você. Continue participando dessa maratona. Volto a falar, acesse as nossas redes sociais, que você vai ter informações de como fazer depois a aquisição do seu certificado de participação de todos esses conteúdos que você está assistindo aqui com a gente. Participe, continue sempre evoluindo. Nosso trabalho é fazer com que você tenha uma profissão e que você faça aquilo que você gosta, independente de ser inglês, informática, hardware, robótica, games, não importa. Nosso trabalho é facilitar a sua vida nos estudos, certo? Bom, agora é com você. Novamente eu digo, se tiver com alguma dúvida, quiser fazer algum questionamento, fica aí então lá na caixinha de comentários a oportunidade de você deixar sua dúvida, seu comentário. Muito obrigado por todas as manifestações de like, de gostei, de legal. Isso pra gente é muito motivador, tá bom? Muito obrigado mesmo. E a minha última perguntinha. Eu comentei durante a explicação sobre o repetidor de sinal. O que você entende sobre um repetidor de sinal? Faça uma pesquisa, vá buscar informação e compartilhe aqui com a gente. Fica então o meu muito obrigado, saudações positivas sempre para cada um de vocês e a gente se vê no nosso próximo encontro. Até mais, pessoal. Tchau.